Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui para mais um devocional e dando sequência aos pontos da mensagem que nós trabalhamos domingo, né? Quais pedras precisam ser removidas da nossa vida, do nosso coração, né? Assim como a preocupação das mulheres, né, que foram até o sepulcro, ela estava focada na pedra grande que estava à porta do sepulcro, mal sabendo elas, né, que anjos do Senhor estavam à frente e haviam já removido essa pedra. Mais do que isso, o Senhor Jesus já não estava mais lá, né? Nós também muitas vezes focamos, como dissemos, é, em coisas, em obstáculos, vamos dizer assim, materiais. E começamos a trabalhar essas pedras que precisam ser removidas da nossa vida e do nosso coração. A primeira pedra é a incredulidade. A segunda pedra que nós vamos trabalhar hoje, a pedra do medo, que tem uma relação estreita, né? Sempre tem uma relação estreita com a incredulidade, né? Primeira coisa que nós vamos ver, irmãos, no texto é que o medo, ele nos paralisa. O medo nos paralisa. O verso 5 diz que quando elas entraram no sepulcro, elas viram um jovem vestido de branco do lado e elas ficaram com tanto medo, né, que a primeira palavra desse jovem vestido de branco, na verdade um anjo, para elas foi: não tenham medo. Mas ainda assim, elas não conseguiram se controlar, né? E ficaram meio que paralisadas ali diante, sabe, do anjo do Senhor. O medo nos cega, ele não nos permite enxergar, sabe, até mesmo aquilo que está palpável, né? A aparição desse anjo, ela é denominada, nós chamamos de teofania. É quando um espírito de Deus ou qualquer espírito, ele se materializa, né? Então, elas estavam ali diante, sabe, de um anjo que, se elas quisessem tocar, elas poderiam tocar. Mesmo assim, sabe, elas não enxergavam como tal por causa do medo. E espiritualmente também não, porque o anjo chama a atenção delas, fala assim: olha, Jesus ressuscitou, não tenham medo. Vejam como ele não está mais aqui. No entanto, o medo as havia cegado e elas não enxergavam mais. O medo afeta o nosso emocional de uma maneira que isso tem reflexo no nosso corpo, né? O verso 8 diz que elas, tremendo e assustadas, as mulheres saíram, entendeu? E fugiram, assim diz o texto, e fugiram do sepulcro. Claro, como eu coloquei domingo, né? Afinal de contas, elas se dirigiram a um cemitério, e você num cemitério, você tem uma visão como essa, né? Eu fico pensando porque a palavra de Deus diz para nós que quando Jesus morreu, né, o céu se tornou trevas, né, houve terremoto e muitas pessoas que estavam nos túmulos ressuscitaram. Então, nesse período curto, provavelmente elas tiveram notícias, sabe, de pessoas que ressuscitaram, que estavam mortas e ressuscitaram e retornaram para os seus. Então, histórias de assombração ou coisas dessa natureza era como hoje, né? Deve ter tomado conta da mente delas e, diante de uma visão como essa, elas ficaram paralisadas, né? E tremendo, né? Então, o medo também impede e faz com que a gente não cumpra e não obedeça ao Senhor, né? Olha para você ver o que o verso 8 nos diz: que elas, tremendo, assustadas, as mulheres saíram, fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. Querido, nesse tempo difícil, né, que nós estamos vivendo, eu quero te dar um conselho, né? Desliga a sua televisão. Se você não conseguir ficar sem ver televisão, né, pelo menos não veja
aqueles noticiários que te passam somente notícias negativas, né? Assim como talvez a notícia de pessoas que tinham ressuscitado possam ter preparado essas mulheres para que elas ficassem tão assustadas diante, sabe, dessa visão de Deus. Pode ser que nesse momento o medo tome conta do seu coração, querido. E ele de alguma maneira, sabe, se torne uma venda nos seus olhos e você não veja, sabe, aquilo que Deus está querendo mostrar para você. Esse pode ser um tempo que Deus quer falar profundamente do seu coração. Em nome santo de Jesus, em nome de Jesus. Deixe o medo. Para nós deixarmos o medo, nós precisamos somente atentar para a palavra que o anjo disse. Olha, ele ressuscitou. Essa precisa ser a nossa visão, a nossa esperança. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, querido. Jesus está conosco, sabe? Eu quero ler com você, para finalizar esse vídeo, já está ficando longo, 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 7 ao 9, diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa convocação. Todos nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Todos fomos. E esse Espírito não é um espírito de covardia. Pelo contrário, de poder, de amor e de equilíbrio. Nós precisamos estar preparados, queridos, para poder enviar, ou para poder melhor, né, falar do amor de Deus, falar aquilo que Jesus pediu que nós falássemos para os nossos. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.